Bom dia, a paz do Senhor. Nós seguimos o nosso propósito de oração, tá bem? De orar 40 dias por cura, por libertação nos primeiros 10 dias, depois por consolação, né? Depois nós oraremos para aprender o que Deus nos ensinou durante esses momentos, o que Ele tem para nos ensinar sobre isso, que diz a sua palavra sobre momentos como esse, tá bem? E oraremos para que também nós possamos realmente aprender com esses momentos, né? Mais do que passar o dia mal, nós também devemos entender como agradar a Deus e como evitar esse tipo de coisa, amém? Então e na última fase, nos últimos 10 dias, nós vamos orar por restauração econômica e restauração física completa. Mas nós ainda estamos durante a primeira fase, então nós ainda oramos por a cura e pela libertação, amém? E seguiremos orando. Hoje o versículo tema está no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 13. Aqui nós vemos a cura de um leproso. Hoje a hanseníase é uma doença que já é muito conhecida e já tem um tratamento médico bastante... Se a doença é percebida no início com as drogas pesadas, né? São drogas pesadas porque é uma doença difícil, a pessoa consegue se recuperar. Hoje existe tratamento. Na época de Jesus não existia tratamento algum. A pessoa simplesmente ia caindo aos pedaços até morrer. Então era uma doença séria, era uma doença que trazia grande humilhação sobre quem tinha essa doença. Porque essa pessoa geralmente vivia escondida, vivia com o leproso, uma das primeiras partes que caía do leproso quando a doença avançava, né? Que não é como nós vemos hoje, às vezes nós vemos um leproso com a pele machucada, alguma coisa assim. Mas não, como a doença avançava sem nenhum tratamento médico, como a doença avançava sem nenhuma droga para combater, a pessoa realmente ia perdendo os pedaços, né? Ela não só machucava a pele, ela perdia os pedaços. Então uma das primeiras coisas que a pessoa perdia era o nariz, então era comum essas pessoas usarem máscaras para que os outros, para que os demais não vissem o rosto dela se deteriorando, apodrecendo literalmente, apodrecendo, gangrenando e caindo, literalmente. Era uma doença bastante séria, que trazia muita vergonha realmente sobre quem tinha essa doença, porque além dela ser visualmente humilhante, ela era muito desconfortável, trazia grande sofrimento e também ela era uma doença muito contagiosa, então as pessoas saíam de perto, ninguém queria pegar lepra do leproso. Então a pessoa com lepra realmente tinha um grande sofrimento social e pessoal, né? Tanto das pessoas que se afastavam por medo de pegar, quanto a vergonha de estar apodrecendo vivo, como também o sofrimento, né? Porque se existe grande vergonha em estar apodrecendo vivo, imagina a dor disso. É uma dor absurda, deve ser uma dor grande, né? Porque você literalmente vai apodrecendo vivo. Você não, nem eu, né? Mas o leproso literalmente apodrece vivo, né? Ele vai vivendo e apodrecendo enquanto perde os pedaços. Então é uma coisa muito, muito triste, muito vergonhosa, muito dolorosa e muito contagiosa. Ninguém queria chegar perto de um leproso. Mas este leproso, que sabia a tamanha vergonha e a tamanha dor que era ter esta doença, sem nenhum tratamento médico, sem nenhum combate na época, ela era muito mais feroz do que as que nós encontramos hoje em dia, que embora muitas vezes em casos avançados a cura não seja completa e a pessoa acabe morrendo, ainda assim ela morre um pouco mais de dignidade, digamos assim, do que morriam os leprosos na época de Jesus, né? Ainda que
Para vocês terem ideia, as pessoas andavam enfaixadas para proteger a pele necrosada e também para evitar sair andando e perdendo pedaço. Era uma doença realmente muito séria. Então, ainda que hoje, ninguém morre de hanseníase hoje, ninguém morre de lepra hoje, morre, até morre, mas com certeza com muito mais dignidade do que morriam os leprosos na época de Jesus. Porque a vergonha era extrema, a humilhação era extrema e também as pessoas tinham muita dor, com poucos remédios, com poucas drogas, realmente para conseguir a cura desta dor, pelo menos o alívio desta dor, ou pelo menos ter alguma forma de combater ou de encarar a morte com um pouco mais de dignidade. Realmente isso não existia na época de Jesus. Mas hoje o tratamento já está mais evoluído, inclusive existem, não é raro que a doença, quando notada logo, né, tenha cura. Inclusive existem campanhas, existem campanhas de conscientização justamente por isso. Porque essa doença percebida logo com remédio, ela consegue curar, né? A pessoa consegue se curar, consegue buscar cura. Mas na época de Jesus não. Além de não existir cura nem quando se percebia logo, também não existia cura para quando depois, né? A pessoa morria com muita vergonha, muito humilhada, e as pessoas que tinham lepra, elas ficavam à parte da sociedade justamente pelo risco de contaminação. Eles ficavam isolados em um determinado grupo, algumas pessoas levavam comida e essas outras pessoas, e eles ficavam ali, realmente isolados, né? E apodrecendo. Então era uma doença muito vergonhosa. Hoje, quem tem essa doença e morre dessa doença ainda morre com mais dignidade do que naquela época. Mas este leproso que entendia toda a dor, todo o sofrimento e todo o absurdo e a vergonha e a humilhação que era ter lepra naquela época, este leproso que sabia de tudo isso, quando ele ouviu falar de Jesus, ele viu em Jesus uma possibilidade de cura, ele viu em Jesus uma chance de ser curado e liberto. Ele viu em Jesus uma chance de ser curado no seu corpo, de ser liberto da vergonha que ele passava, de poder voltar a ter uma vida comum, onde que ele trabalharia, teria sua casa, teria dignidade restaurada. Então, ele viu em Jesus esta chance, ele viu em Jesus esta oportunidade e ele foi ao encontro de Jesus. Assim como todo aquele que está com sofrimento de libertação, está com sofrimento de doença, está com qualquer espécie de sofrimento, que vê em Jesus a sua chance de cura, que vê em Jesus a sua chance de libertação e busca ele, com certeza encontra livramento, como nós vamos ler aqui. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 12 diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então, o que esse homem fez para conseguir a cura? Primeiro, ele teve fé, né? Ele foi à presença de Jesus, ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe, quer dizer, ele se prostrou, ele ficou de joelhos, né? Prostrou-se com o rosto em terra, ele ficou de joelhos no chão e o rosto em terra, quer dizer, ele prestou grande reverência a Jesus Cristo. Ele reconheceu não só Jesus como Senhor, ele reconheceu não só Jesus como Deus, como ele lhe prestou reverência. Amém? E diz assim, e suplicou-lhe: Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. Quer dizer, ele cria no poder de Deus, mas ele ainda não conseguia crer na bondade de Deus. E assim, muitas vezes, pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem Deus, até creem no poder de Deus, mas têm dificuldade para acreditar na bondade de Deus, né? As pessoas até sabem que existe uma força muito grande, existe uma força realmente descomunal que pode mudar o universo em segundos. Eles acreditam que existe essa força, mas eles não conseguem crer na bondade de Deus. Tanto é que ele diz: tu pode me purificar, né? Mas se tu quiser. E se Jesus Cristo, Filho de Deus, por que ele não ia querer purificar um leproso? Por que ele se reservaria de purificar um leproso que lhe pediu? Por que ele se privaria de curar um leproso que lhe pediu? Por motivo nenhum. Por motivo nenhum. Claro que Jesus iria querer curá-lo. Claro que Jesus iria querer libertá-lo. Né? Como nós já falamos em momentos anteriores, Deus criou a terra, o mundo e tudo que nele há, a terra com todas as árvores frutíferas, com todos os animais, com todas as belezas naturais, com toda a natureza e tudo que existe. Ele criou absolutamente tudo isso só para pôr o ser humano e dizer: eu te dei esta terra, eu te dei essa provisão incrível que não tem como descrever a criação de Deus. Né? Se você for olhar toda a criação de Deus, quando você olha pela janela e vê uma árvore, você saiba que Deus criou ela pensando em dar ao ser humano. Você olha para o céu e vê essas nuvens lindas, e vê este sol maravilhoso, e vê a lua, você saiba que Deus criou pensando no ser humano, Deus criou pensando em você. Quando você vê os animais, quando você vê o ar, quando você vê a terra, quando você vê os rios, os mares e todas as plantas, você olha e você pode ter certeza que Deus criou pensando em você. Deus criou pensando em nos dar. Então, por que ele não curaria um leproso? Né? Ele com certeza curaria. Aí talvez alguém diga: tá, mas por que existe a lepra então, se Deus fez tudo isso? Né? Tem sempre a galerinha do contra. Por que existe a lepra então? Bom, Deus criou um homem, criou o Jardim do Éden, que tudo que a gente conhece aqui de planta, animal, a beleza natural, não é 10% do que era o Jardim do Éden. Não é. Com certeza não. É muito belo porque é a criação de Deus, mas não é 10% do que era o Jardim do Éden. Não é. Mas aí alguns se perguntam, né? Por que então ele não simplesmente cura? Bom, o homem escolheu se afastar de Deus no Jardim do Éden. Tá, ele escolheu se afastar de Deus no Jardim do Éden. Ele escolheu. Você vai dizer: eu não estava exatamente lá. Bom, mas estavam Adão e Eva, de quem todos nós somos descendentes. Então, realmente, nós escolhemos em um primeiro momento nos afastar de Deus, né? Enquanto Adão e Eva, que eram nossos ascendentes, nós escolhemos em um primeiro momento nos afastar de Deus. Então, é claro que ele quer nos curar, é claro que ele quer nos fazer bem, mas para isso nós precisamos nos reaproximar de Deus. E como depois de haver pecado poderíamos nos reaproximar de Deus por nós mesmos? Não poderíamos. A solução para isso está em Jesus Cristo, que é o sacrifício único, suficiente para perdoar pecados. É o sacrifício único e suficiente para nos trazer perdão. É o sacrifício único e suficiente para nos trazer cura. É o sacrifício único e suficiente para nos trazer libertação. Amém? Diz em Hebreus, né? Essa passagem que testifica sobre o que eu estou falando. Então ele disse que, olha, ele cria no poder de Deus. Ele sabia que Deus era muito poderoso, mas ele ainda não estava conseguindo acreditar no amor de Deus.
Então ele disse assim: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus lhe respondeu. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Olha que interessante, quando todo mundo corria do leproso, quando as pessoas tinham medo de chegar perto, enquanto todos se afastavam do leproso, quando Jesus ouviu o clamor dele, ele estendeu a mão e tocou o leproso. E disse: quero, fica limpo. Jesus respondeu a questão dele: eu quero que você fique curado. Eu quero que você fique purificado. Porque além de tudo isso, a lepra era vista como uma sujeira, né? O leproso ainda tinha mais vamos dizer assim, essa carga de preconceito. Ele era visto como imundo, né? Não era visto como uma pessoa enferma, convalescente, ele era visto como um imundo. Então, por isso que ele falou para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Então, por isso que Jesus lhe disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Porque aquele Deus que pode criar os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansar, pode curar um leproso de um instante ao outro, não pode? Pode. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez por esse leproso e é isso que ele quer fazer por nós. Onde está Jesus agora, alguém dirá? Ele está num túmulo? Ele está numa cruz? Não. Ele não está numa cruz, ele não está num túmulo. Ele está à direita de Deus, né? E a nós nos foi dado o Consolador. Ele está à direita de Deus, ele não nos cura mais. Nos cura sim, porque além de estar à direita de Deus, ele está no coração de todo aquele que aceita ele como Senhor. Então nós podemos dirigir a Jesus, nós podemos dirigir a Deus a nossa oração e dele obter livramento, e dele obter cura, e dele obter salvação dos nossos pecados, de toda e qualquer sujeira e também de toda e qualquer doença e mal. Porque ele é o Deus que nos cura, ele é o Deus que nos restaura, ele é o Deus que nos traz a salvação de todo e qualquer mal. Amém? Então vamos seguir nosso momento de oração, tá bem? Senhor Deus, diante de Ti nós nos colocamos. Queremos Te apresentar, Senhor, o nosso coração. Assim, Senhor Jesus, como esse leproso muito bem falou, Senhor. Muitas doenças que ainda existem, Senhor, são fruto do pecado, da natureza pecaminosa. Então ele pediu purificação. Também nós, Senhor, na Tua santa presença, Senhor, queremos pedir purificação. Queremos pedir purificação, Senhor, dos nossos pecados que cometemos, Senhor Jesus. Talvez, Senhor, ontem, talvez hoje, Senhor. Talvez muitos que estão escutando há tantos anos atrás. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, nós queremos Te implorar perdão. Nós queremos Te suplicar purificação. Senhor, nós na Tua santa presença, Senhor, queremos pedir, Senhor, para que Tu nos traga, Senhor, cura, nos traga purificação, Senhor. Nos purifica de todo pecado, Pai. Nos purifica de toda natureza pecaminosa, Pai. Nos purifica de toda doença, fruto de pecado ou não, Senhor. Porque assim como este leproso, Senhor Jesus, recebeu a purificação, Senhor. Ontem nós lemos, Senhor, que nem toda doença é fruto de pecado, Senhor. E nem toda doença é para a morte, Senhor. Mas muitas são para a glória de Deus, para mostrar como Tu é piedoso, para mostrar como Tu é misericordioso, para mostrar como Tu é clemente, para mostrar que Tu és Deus perdoador, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que sara, Tu és Deus que liberta, Tu és Deus que purifica. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu sabes, Senhor, o que o mundo está passando, Senhor. Muito melhor do que eu e muito melhor do que todos os seres humanos juntos. Tu sabe o que o mundo está passando. Tu sabe a opressão que está se criando, Senhor.
Tu sabes o ardil e a armadilha que Satanás está tentando pôr sobre a humanidade. Mas Tu és Deus que liberta. Tu és Deus que cura. Tu és Deus que traz a salvação. Espírito Santo de Deus, diante de Ti nós nos colocamos, Senhor, para clamar, Senhor. Para clamar, Senhor Jesus, Tu desfaças esse ardil, Pai. Esse ardil, Senhor Jesus, que está sobre a saúde, Senhor. Este ardil que está, Senhor Jesus, sobre o direito de ir e vir das pessoas, Pai. Repreende este mal, Senhor, que está impedindo, Senhor, as pessoas de irem buscar o seu sustento, Senhor. Repreende esse egoísmo, Senhor, cala a voz das pessoas egoístas, Pai, que não estão pensando na dor do seu próximo, Pai. Cala a voz, Senhor. Tira as hastes de poder da mão deles, para a glória do Teu nome, Senhor. Desfaz o que nós estamos na Tua presença, intercedendo e pedindo, Senhor. Repreenda os homens sanguinários, repreenda os homens fraudulentos, Pai. Aqueles que estão ignorando o sofrimento alheio que precisa se alimentar. Aqueles que estão ignorando tratamentos existentes por pura ganância, por pura maldade. Repreende eles, Pai. Nós estamos na Tua presença te clamando como filhos, clamando por justiça, Pai. Repreende eles. Julga a nossa causa, Juiz dos juízes, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós estamos diante de Ti colocando a nossa causa. Julga eles. Julga eles. Julga eles. Com mão forte, com braço estendido, com vingança sobre a maldade que eles estão fazendo. Julga eles. Nós estamos clamando ao único e verdadeiro juiz eterno, juiz sobre toda a terra e juiz sobre todo o mundo. Nós não estamos clamando ao homem. Nós não estamos clamando diante de homem terreno tão mortal quanto qualquer outro. Nós estamos clamando diante do verdadeiro Deus. Julga a nossa causa. Juiz dos juízes, Senhor dos senhores, Deus eterno, julga a nossa causa. Repreende os gananciosos e sanguinários, Pai. Julga a nossa causa. Que esses que estão deixando as pessoas morrerem, Senhor, como meros animais, Senhor, estão deixando as pessoas morrerem, Senhor, como se fosse gado, Pai. Esses que estão deixando, Pai, as pessoas morrerem, porque evitam um tratamento, porque já é conhecido, porque o farmaco, a droga já existe, e eles estão ignorando isso por motivos gananciosos, usando o medo das pessoas contra elas, para prevalecer a ganância. Nós te clamamos, Deus, julga a arrogância dos arrogantes, julga a maldade dos maus, julga a ganância dos gananciosos. Nós não estamos diante de homem feito de carne e osso, nós estamos diante do Deus eterno, e diante deste Deus eterno, nós entramos com intrepidez no trono da graça e clamamos, julga! Com mão forte, braço estendido. Julga a vingança contra aqueles que hoje são fracos diante dos seus opressores. Julga a vingança deles, Deus. Nós estamos diante de Ti. Nós estamos clamando. E nós estamos crendo, Pai. Não apenas que Tu podes, mas que também Tu quer. Julga, Deus. Julga a opressão dos opressores. Julga a ganância dos gananciosos. Julga a maldade dos maus. Julga a opressão dos sanguinários, Deus.
Julga, nós estamos te clamando. Entra com providência e faz o teu julgamento. Aquele julgamento que é eterno, aquele julgamento que é eficaz e aquele julgamento que traz justiça sobre a terra. Aqueles que estão sendo enganados e manipulados pelos seus opressores, abre o entendimento para a glória do teu nome. E aos opressores gananciosos, julga com mão de vingança, braço forte e estendido. Para a glória do teu nome, nós estamos clamando, nós estamos intercedendo diante de ti, Senhor, com intrepidez diante do trono da graça, Senhor, sabendo que não somente tu queres, mas não somente tu podes, mas também tu queres. E é por isso que com intrepidez e grande coragem nós vamos ao trono da graça, ao juiz eterno, clamar que haja julgamento e justiça. Para a glória do teu santo nome. Aquele que era, que é e que há de vir. A este nós entregamos o nosso pedido. Aquele que era, que é e que há de vir. A este nós entregamos o nosso clamor. Aquele que era, que é e que há de vir. A esse nós entregamos o nosso pedido, a nossa oração. Ao grande e todo-poderoso, ao verdadeiro Senhor dos exércitos. De quem nós já cremos que deu a vitória. Quem nós já cremos que estendeu a mão e nos purificou não somente, Senhor, não somente da doença, mas também nos livrou das mãos destes gananciosos opressores. Porque Tu és Deus justo, Deus de vingança. Tua palavra diz, a mim pertence a vingança. Tua palavra diz para nós não nos vingarmos a nós mesmos, mas pelo contrário, a Tua palavra diz que é a Ti que pertence a vingança. Então ao Deus eterno, ao dono da vingança e ao dono da justiça, é a este que nós clamamos. É a este que nós imploramos. Executa juízo e executa justiça para a glória do Teu santo nome. Executa juízo e executa justiça. Nos vinga das mãos destes opressores gananciosos, destes fraudulentos, destes enganadores e manipuladores. Entra com providência, Senhor, e nos livra das mãos deles. Porque Tu és Deus de justiça, Tu és Deus de vingança, Tu és Deus de cura e de libertação. O Todo-Poderoso, grande El Shaddai. Santo Tu és, Pai. Diante de Ti nós entregamos este clamor e esta oração, certos de que já fomos atendidos, porque Tu não somente podes, Tu também queres. Para a glória do Teu nome. Amém.